Formação do Sistema Solar. A simulação a seguir se propõe representar a formação do nosso Sistema Solar. Nossa nebulosa começou a entrar em colapso há 4 bilhões e 600 milhões de anos, provavelmente girando lentamente no espaço. À medida que sua matéria entrava em colapso, a nebulosa começava a girar mais rapidamente, se contraindo devido à gravidade. Uma mesma quantidade de energia se concentra em um espaço menor, onde um denso pedaço de matéria começa a se formar em seu centro, se transformando em uma protoestrela. No início, seu calor foi devido à fricção, mas, à medida que o calor aumenta, ocorre a fusão nuclear. Há 4 bilhões e meio de anos, nascia o Sol. Pesquisas sugerem que nosso Sol nasceu da morte explosiva de uma outra estrela. Processos nucleares extremos dentro da estrela moribunda fundem elementos que essa estrela criou em vida, a fim de fazer elementos mais pesados que, depois da explosão, são lançados para o espaço, possibilitando a formação de nossas estrelas e planetas. Nosso sistema solar pode ter se formado ao mesmo tempo que uma supernova, que gerou ondas de explosão, reunindo matéria dispersa como uma vassoura varrendo poeira. Por meio de ondas de choque, que comprimem e reúnem matéria, ocorre a formação da nebulosa planetária. Com o acúmulo de material e alta compressão, a gravidade começa a ser afetada e a nuvem desmorona para o centro. Dentro da nuvem, girando ao redor da estrela recém-nascida, os planetas começam a tomar forma. Formação de planetas. Hoje, alguns astrônomos acreditam que os planetas se formaram dentro do disco de partículas de gás que rodeavam o Sol recém-nascido. Entretanto, esse material era espalhado e fino demais para que a gravidade o reunisse em conglomerados. Em 2003, experiências na Estação Espacial Internacional demonstraram que a colisão de partículas criam uma carga eletrostática devido ao atrito entre elas, formando assim blocos. Isso poderia ter acontecido no espaço em uma situação de gravidade zero. Os cientistas chamam isso de acreção. Podemos observar este comportamento com gotas de chuva, que se colidem para formar gotas maiores. Ao redor de uma estrela, quando a atração eletrostática e a colisão de partículas formam corpos bem maiores, a força gravitacional fica maior, acelerando o processo. Em cerca de 1 milhão de anos, vão se formando os planetas. A gravidade mantém esses planetas presos ao redor do Sol, exercendo uma força igual em todas as direções, atraindo matéria em direções ao centro do planeta. Assim, quando tiver material suficiente, a gravidade remodelará o planeta na forma de uma esfera. Apesar dos planetas serem basicamente esféricos, sua composição é bem diferente, devido ao fato que tipos diferentes de materiais se condensam em temperaturas distintas. Próximo do Sol, está quente demais para que gás e gelo se condensem, se evaporando imediatamente. No entanto, partículas metálicas podem se condensar neste local, formando planetas altamente metálicos, como Mercúrio, extremamente quente e aproximadamente 3 vezes mais próximo do Sol do que da Terra. Afastando-se do Sol, a temperatura ameniza um pouco, por volta de 500 graus, possibilitando a formação de planetas mais rochosos como Vênus, Terra e Marte. Vênus, apesar de estar a 50 milhões de quilômetros
mais distante do Sol do que Mercúrio, possui temperatura nada acolhedora, com chuvas de ácido sulfúrico e pressões enormes. Mais distante se encontra a Terra, em uma região que permite que ela não seja quente nem fria demais, orbitando a uma distância certa do Sol. Possui uma camada de gás chamada ozônio, que impede que a radiação ultravioleta danosa nos atinja, e um campo eletromagnético que desvia a radiação cósmica letal. Além disso, é o único planeta interior que possui uma lua grande. Há anos, cientistas estudam como a Lua pode ter se formado e, a partir do material recolhido há mais de 30 anos pela missão Apollo, foram desenvolvidas pesquisas que sugerem que a Lua contém materiais que, outrora, pertenceram à Terra, levando à hipótese que, na época da formação da Terra, haviam muito mais planetas orbitando o Sol, aumentando o risco de colisões entre eles. Há cerca de 4.530 bilhões de anos, a Terra colide com um planeta menor chamado Theia. Durante milhões de anos, o material resultante da colisão, que foi lançado no espaço, se aglutinou, formando a Lua. O nosso sistema solar possui 4 planetas terrestriais internos, pois circulam o Sol dentro do cinturão de asteroides. Esses planetas são Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Esses planetas pararam de crescer principalmente devido à escassez de material no início da formação do sistema, pois rocha e metal eram mais raros, aproximadamente 0,6% de todo o material disponível. Além disso, esses planetas não conseguiam condensar compostos de gás, pois a região era quente demais para isso. Todos os componentes de gás se condensam a distância muito maiores, além do cinturão de asteroides. Esse cinturão é formado por corpos de aproximadamente 1 quilômetro de comprimento, distanciados a 1,5 milhão de quilômetros entre si. Além deles, se encontra uma região chamada linha congelada. A cerca de 450 milhões de quilômetros do Sol, os planetas externos tomam forma a menos de 70 graus negativos, onde compostos de hidrogênio como água, metano e amoníaco conseguem se condensar. Chegando a 10 vezes a massa da Terra, esses planetas atraem cada vez mais gás, se tornando gigantes, com massa de 90% de gás. A gravidade de Júpiter atrai cometas que poderiam colidir com a Terra. Saturno é o 6º planeta do Sistema Solar. Se fosse igual ou maior que Júpiter, os 2 planetas poderiam sugar todos os outros planetas menores. Saturno possui anéis formados por bilhões de fragmentos, que crescem e se destroem continuamente devido à força gravitacional do planeta e suas luas. Urano e Netuno estão 2 vezes mais distantes do Sol do que Saturno. Como estão mais distantes, sua composição é mais gelo que gás, a 200 graus negativos. Como Plutão foi rebaixado à categoria de planeta anão, Netuno é hoje o planeta mais distante do Sol. Em 1992, foi descoberto, a mais de 4 bilhões de quilômetros do Sol, um aglomerado de resíduos, chamado de Cinturão de Kuiper, formado por objetos de gelo, sobra da formação dos planetas. E aproximadamente a 1 ano-luz do Sol está localizada a nuvem de Oort, composta de 1 trilhão de cometas, forçados pela gravidade de Saturno e Júpiter para órbitas muito mais longas, além do Sistema Solar.